Está ao seu lado? Fala assim: você está no melhor lugar para se estar numa quinta-feira à tarde. Aproveitando, tem alguém que nos visita pela primeira vez? Se esse for o seu caso, acene assim alguém? Ninguém. Uma salva de palmas a Jesus, amém? Seja mais que bem-vindo, é uma honra e um privilégio receber você aqui nessa noite, nessa tarde, no caso, que Deus possa falar fortemente ao seu coração. Amém? Queridos, não vou dar os recados, a Fernandinha já deu. Vamos para a palavra? Amém? Glória a Deus. Coloca lá para nós, Arthur. Queridos, nós estamos em uma série de ministrações chamado Basileia. Basileia é a palavra grega para reino, tá? Então, um dos assuntos centrais do ministério de Jesus foi o reino. A primeira ministração de Jesus foi a respeito do reino. E nas quintas-feiras nós estamos falando a respeito das parábolas do reino. Amém? E as parábolas do reino são parábolas que especificam para nós o que é o reino de Deus e como o reino de Deus funciona. Glória a Deus! E hoje nós vamos falar a respeito o tesouro do reino. Fala o tesouro do reino. E abra comigo sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, do 44 ao 46. Quem notou que a maioria dessas ministrações, elas estão focadas no Evangelho de Mateus? Alguém notou isso? Algumas pessoas. Porque o Evangelho de Mateus é um evangelho que fala a respeito do rei. Amém? E a respeito do reino. Tá? Então, por isso que elas estão focadas no Evangelho de Mateus. Tá? Conforme você abrir, você se coloca em pé. Hoje são 2 versos, então está bem tranquilo. Mateus 13. Até o 46, né? São 3 no caso. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai e vende tudo que tem e compra aquele campo. Outra assim, o reino dos céus é semelhante a um homem negociante que busca boas pérolas. Encontrou uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo quanto tinha e comprou. Até aí, baixe sua cabeça, feche seus olhos. Vamos orar. Pai querido e Pai amado, é com temor e tremor que me achego a sua santa presença. Reconheço o quanto necessito de Ti, o quanto necessito de Teu Santo Espírito. Nós estamos reunidos aqui em Teu nome porque nós queremos aprender mais de quem o Senhor é. Nós queremos ser ministrados, tocados, transformados. Espírito Santo de Deus, tem liberdade no nosso meio. Eu já declaro por terra todo o intento das trevas e que o Senhor possa de fato nos ministrar. Que possamos sair daqui completamente incendiados e nós te louvamos por tudo que o Senhor vai fazer no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Pode tomar o seu lugar, amém? Dá uma forte salva de palmas a Jesus. Queridos, quem gosta aqui daqueles programas Trato Feito, que o cara chega, vai lá e vende um negócio. Quem já viu aqueles programas? Quem gosta desse tipo de programa? Algumas pessoas, tá? Quem já viu mesmo estilo de programa que o cara vai lá e compra na sorte um container e daí ele abre e às vezes não tem nada e tem vezes que ele abre e tem algo valioso? Alguém já viu esse tipo de programa? É interessante que essas pessoas, muitas vezes elas arriscam um investimento sem saber, de fato, o valor daquilo que elas estão investindo, sim ou não? Porque nesses programas o cara, sei lá, ele pode investir em um container que não tem nada, é ou não é? Só que mesmo assim ele gastou o dinheiro dele, ele investiu, sim ou não? E essa parábola ela é bastante semelhante com isso. Essa parábola que nós lemos, ela fala para nós de um investimento. Mas eu acho que é importante nós se situarmos na história para nós entendermos um pouquinho o contexto dessa palavra, ou dessas parábolas, tá?
Deixa eu pegar o trocador de slide aqui. Opa. Vamos lá. Meu Deus do céu, derrubei. Só eu para fazer essas coisas, né? Fica aqui comigo então. Vamos lá. Nesse texto que nós acabamos de ler, é o terceiro discurso do Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus, ele tem 5 discursos. Então, a ideia do evangelista Mateus é bastante repetir a mesma estrutura do Pentateuco, lá do Antigo Testamento. Tá? Agora, nós estamos aqui no terceiro discurso de Jesus. Nós temos o primeiro discurso, que é o Sermão do Monte, que nós vimos há alguns dias atrás. Amém? Quem lembra? Algumas pessoas. Posteriormente, nós temos ali no capítulo 10 do Evangelho de Mateus, um discurso que Jesus dá para os seus discípulos. Agora, nós estamos no capítulo 13. Amém? E o capítulo 13, há uma mudança da forma que Jesus vai começar a ensinar. E nós já vimos isso em alguns cultos atrás. Quem lembra? Que Jesus ele vai começar a ensinar por parábolas, para que os religiosos dos seus dias não entendessem e para que os discípulos, aqueles que de fato queriam seguir Jesus, entendessem a sua mensagem. Amém? Então é importante nós situar onde nós estamos. E as parábolas, elas falavam do cotidiano das pessoas. Era algo comum, era da vida deles, era algo que eles estavam vivendo normalmente. Tá? Então, no capítulo 13, você vê que Jesus ele senta na praia e ele começa a falar parábolas do cotidiano, da vida comum das pessoas. E no capítulo 13, nós temos 7 parábolas. Fala 7 parábolas. E as primeiras parábolas, elas falam para nós a respeito da mensagem do reino. Quem lembra da parábola do semeador que nós vimos dias atrás? Se você vê na sequência, tem a parábola do semeador, então, que fala da palavra desse reino. Depois nós temos algumas parábolas que vão falar a respeito do crescimento desse reino, que é a parábola do fermento, algumas outras parábolas que falam de como o reino ele é imparável. E agora nós estamos exatamente numa parábola que Jesus, após fazer o seu discurso para a multidão e explicar o que eram as parábolas, Jesus entra na casa e agora ele vai falar essa parábola que nós acabamos de ler especificamente para os seus discípulos. Tá? Então fica aqui comigo. E essa parábola ela fala para nós a respeito do tesouro do reino. O quanto o reino de Deus é valioso. Quem está aqui fala glória a Deus. Então vai falar exatamente a respeito do tesouro do reino, ou quanto o reino de Deus é valioso. E essa parábola, ela começa, nós lemos 2 parábolas e elas têm o mesmo objetivo. Falar a respeito de quanto o reino de Deus é precioso. E as 2 parábolas que nós lemos, elas são iguais? Sim ou não? Não, elas são diferentes. A primeira parábola fala a respeito de um homem. Fala para o seu irmão, um homem. Que ele estava fazendo o quê? Ninguém lembra, mas vamos ler de volta. O que esse homem estava fazendo? Vocês não lembram mesmo? Vocês estão brincando. O que o homem estava fazendo? O quê? Vamos lá, então. Se coloca em pé. Estou brincando, não precisa. Deixa eu voltar um aqui, que fica mais fácil. Arthur, volta para mim aqui. Ó. Também o reino dos céus é semelhante ao quê? Um homem achou? Tá. Então esse homem, ele estava fazendo algo. Ele estava o quê? Trabalhando num campo. Ele estava trabalhando num campo. Isso era comum nos dias de Jesus, gente. Tinha algumas pessoas que eram... Deixa eu tentar especificar isso aqui. Nos dias de Jesus, além deles pagarem o imposto para o templo, Roma tinha dominado tudo, então também eles tinham que pagar um imposto para Roma. E chegava ao ponto desses tributos eles serem tão altos que uma pessoa ela tinha que vender a sua terra. E geralmente essa pessoa ela ficava sem mantimento, sem ter como se sustentar. Então a oração do Pai Nosso
do pão nosso de cada dia, isso daí hoje era algo real. Eles oravam para que eles pudessem, de fato, se alimentar naquele dia. E o que acontecia muito era de uma pessoa nessa situação, ela ia até uma praça e ela ficava esperando lá até alguém oferecer um trabalho para ela. E exatamente a situação desse homem, ele provavelmente era um diarista, alguém que estava trabalhando em um dia ali, arando aquela terra. E ele está arando a terra e ele encontra o quê? Um tesouro. E ele encontra esse tesouro, isso era muito comum também naqueles dias. Não sei se vocês lembram, na semana passada, eu falei que, segundo o Talmud babilônico, a lei rabínica dos dias de Jesus, um lugar mais seguro para você guardar um bem precioso era na onde? Debaixo da terra, ok? Então, ele está arando e ele acha o quê? Um tesouro. Ele acha um tesouro. E talvez você pense, nossa, que cara salafrário. Ele achou um tesouro e não deu para o dono da terra. Quem já pensou isso? Ninguém? Só eu. Falei, meu Deus do céu, que cara. Achou um tesouro e, ao invés de devolver, dá para o dono da terra, não fez isso. Só que a lei rabínica também falava, se você achasse um tesouro, sabe quem era o dono? Você. Então fica comigo. Então esse é o nosso primeiro personagem. Ele está no seu cotidiano comum e ele está arando a terra ali, trabalhando, e ele acha um tesouro. E nós temos o segundo personagem. Quem lembra do segundo personagem? Ninguém, que vocês não lembraram nem do primeiro. Vamos lá. O segundo personagem era um homem de negócios. Era um homem que comprava pérolas e vendia pérolas. Era alguém que estava numa busca. Ele comprava pérolas e ele vendia pérolas. E pérolas nos dias de Jesus era equivalente a diamantes nos nossos dias. Então era alguém que estava fazendo negócios. Tá? Então nós temos esses dois personagens, fique com essas informações na sua mente para ficar mais claro. Tá bom? Então vamos lá, vamos para algumas lições práticas para as nossas vidas. Vamos ler esse texto. E também o reino... Então vamos lá, primeira lição a respeito do reino dos céus que Jesus quer ensinar para nós é que o reino dos céus, ele não é visível, na onde? Na superfície. Vamos lá, quem aqui aceitou Jesus e começou a andar com Jesus e já ficou indignado, talvez com algum parente, com algum amigo, que parece que não entende o que está acontecendo na sua vida. Você fala, nossa. E já parou para pensar que o mundo é exatamente assim? As pessoas, elas parecem que não entendem quando você se converte. As pessoas parecem que não entendem o que Deus está fazendo na sua vida. Elas olham para você e falam, que loucura. Quem que se converteu e arrumou confusão em casa? Algumas pessoas. Mas por que será que isso acontece? Porque o reino dos céus não é visível a todos. Mais uma vez, o reino dos céus não é visível a todos. Todos nós estamos nesse campo, mas nem todos encontram o tesouro. Eu não sei vocês, mas quando eu leio a Bíblia eu me assusto, principalmente com os fariseus, com os saduceus, com os religiosos dos dias de Jesus. Por quê? Porque eles estavam na frente do próprio Deus encarnado. E eles rejeitaram a Jesus. E algumas pessoas, elas vivem exatamente assim. Elas vivem como se elas não enxergassem. Talvez os seus parentes olham para você e vê transformação na sua vida e mesmo assim eles não querem Jesus. Porque eles estão cegos. A palavra de Deus fala que Satanás cegou o entendimento deles. E tem algumas pessoas que infelizmente elas estão cegas para as coisas espirituais. Um exemplo que eu posso dar é o próprio Nicodemos, que era um rabi de Israel. Só que, a se encontrar com Jesus, Jesus fala, olha, o único jeito de você entrar no reino dos céus é você fazer o quê?
Nascer de novo. Só que ele não entendeu isso, ele pensou que era nascer. Ele fala, como que vai entrar na barriga da mãe de volta? Como é que faz? E tem algumas pessoas que vivem exatamente assim. Elas vivem como se elas estivessem o quê? Perdidas. Como se elas não enxergassem um palmo na frente delas. Quem está aqui fala glória a Deus. Para quem essa mensagem está fazendo sentido, diz aleluia. Glória a Deus. Então vamos lá, primeira lição. O reino não é visível a todos. Daí a gente tem uma segunda lição. Nós temos aqueles que se encontram com o reino. Que diz assim, é um tesouro escondido num... E um homem... E nós temos um segundo tipo de pessoa aqui. Aquele o quê? O negociante que busca. Então vamos lá. Nós temos um campo, todos estão no campo. Nem todos enxergam o reino. Mas nós temos dois tipos de pessoa que encontram o reino. E o primeiro tipo de pessoa é aquele que encontra o reino. E o que é encontrar o reino? É uma pessoa que talvez está vivendo a sua vida comum. A sua vida ordinária. E, de repente, ela se encontra com Jesus. Vamos lá. Talvez você veio na igreja não buscando a Deus. Talvez você veio na igreja porque você estava com um problema no seu casamento. Talvez você veio na igreja porque você estava com um problema com vícios. Talvez você veio na igreja porque você estava com um problema financeiro. Talvez você veio na igreja porque você estava cavando e se afundando nos seus próprios sentimentos. Talvez sofrendo com depressão, com ansiedade. Talvez você não veio buscando a Deus. Só que, mesmo nessa busca inconsciente ou somente arando a terra, você encontrou com Ele. Talvez você só veio resolver um problema. Talvez você veio obrigado pela sua esposa, falou, vamos na igreja, senão... Ou pelos seus pais. Ou você só veio porque aquele seu amigo não parava de te convidar. Aí você veio. Esse é o primeiro tipo de pessoa. É alguém que está vivendo a sua vida comum. É alguém que está vivendo a sua vida normal. E daí nós temos o outro tipo de pessoa. E qual que é esse outro tipo de pessoa? É uma pessoa que está numa busca. Ela está buscando algo. Só que ela já viveu de tudo. Ela tem várias pérolas. Ela tem várias coisas preciosas. Ela talvez tenha status, ela talvez tenha vários diplomas. Talvez é uma pessoa que está buscando. Só que ela tem algo dentro dela que é insatisfação. Essa pessoa é insatisfeita. Parece que nada preenche ela. Ela está sempre fazendo o quê? Buscando. Ela vai lá e conquista uma coisa nova, mas rapidamente ela já se desanima. Ela vai lá e conquista outra coisa nova, e daqui a pouco ela faz o quê? Se desanima. É uma pessoa que está fazendo o quê? Quem está aqui fala glória a Deus. É uma pessoa que está buscando. E todos nós aqui, nós se enquadramos nesses dois perfis. Ou nós somos aqueles que estavam vivendo a vida comum e um dia encontraram com o reino. Ou nós somos aqueles que estavam buscando e encontraram o que estavam buscando. Então, todos chegam no reino de uma maneira diferente. Amém? Próximo ponto. Encontrou o quê? Encontrou o quê? E aqui fala para nós a respeito do reino. Então, se todos estavam buscando, ou se você está vivendo sua vida comum e você encontrou o reino, aqui fala do valor do reino. O reino é algo valioso. O reino é algo extremamente valioso. O reino não é qualquer coisa.
O reino é algo extremamente valioso. O reino, em outras palavras, não tem preço. Não tem como você se encontrar com o reino de Deus e você ser o mesmo. Não tem como você se encontrar com o reino de Deus e isso não gerar em você paixão e devoção e fascinação. Porque ao se encontrar com o reino, você se encontra com o rei desse reino, e o rei desse reino, ele é apaixonante. Se você diz que está no reino, mas isso não gerou em você paixão e fascinação, querido, me desculpe, você não está no reino, você está vivendo uma religião. Porque o reino, ele acaba com todas as suas estruturas. Quem está aqui fala glória a Deus. Ao ponto de gerar algo radical naqueles que se encontram com o reino. Mateus 13:46. Foi e vendeu? Ele estava cavando. O outro estava procurando pérolas. Vida comum e um que está buscando. Só que me chama a atenção nos dois casos é que quando eles se encontraram com o reino, eles fizeram o quê? Venderam tudo. Eles entregaram tudo em favor do reino. Fica comigo aqui. Qual que é a diferença entre um mártir de uma religião islâmica, por exemplo, um homem-bomba? Qual que é a diferença de um homem-bomba, de um humanista, alguém que morre por uma causa humanista, sei lá, alguém que morre pela causa do mico-leão dourado? Eu não estou falando contra a causa do mico-leão dourado, não tem problema. Mas alguém que morre pela causa do mico-leão dourado. E de um cristão que morre pelo evangelho. Qual que é a diferença de cada um desses? Um homem-bomba, ele morre por aquilo que ele acredita. O humanista, ele morre por algo que vale menos que a vida dele. O mártir cristão, ele morre por algo que é mais precioso que a vida dele. Ao ponto de ele fazer o quê? Entregar tudo. O que é o seu tudo? O que é o seu tudo? Seguir Jesus não vai nos custar pouco. Seguir Jesus vai nos custar o quê? Tudo. E quando eu falo de tudo, é tudo mesmo. O que será que na sua vida você precisa abrir mão para seguir Jesus? O que será na sua vida que até então você está guardando, que você ainda não abriu mão para seguir Jesus? O que será na sua vida que você ainda está agarrado? Porque talvez você ainda não entendeu o preço do reino. O que será na sua vida que você ainda está segurando? Talvez seja um relacionamento que Deus já mandou você acabar. Talvez seja uma situação que Deus já mandou você sair. O que é o seu tudo? O que é o seu tudo? Nesses dois casos, eles entregaram tudo. Tudo. Pense, você chegando na sua casa, depois de um dia de trabalho, chegando para sua esposa, para os seus filhos, falando, pessoal, nós vamos vender a casa. Sua esposa olhando para você e falando, tá doido? Ele falou, encontrei algo muito mais precioso. Ou imagine o caçador de pérolas, chegando e falando para sua família, oi pessoal, eu vou pegar toda a minha coleção que eu tenho de pérolas aqui, pérolas que eu comprei na Babilônia, no Egito, e eu vou vender tudo.
Porque eu quero só uma pérola. Só quero uma pérola. Mais uma vez eu te pergunto, o que é o seu tudo? Vamos lá, fica comigo aqui. Se você fosse para o céu e Jesus não estivesse lá, só que você está no céu, ia ter anjos cantando, turururu, ia ter todo o paraíso. Só que Jesus não ia estar lá. Você gostaria de ir para esse local? Se a sua resposta foi sim, talvez Jesus ainda não é tudo para você. Talvez tem outras coisas que ocupam o seu coração. E como nós vimos na ministração da oferta, onde estiver o seu coração, ali também está o seu tesouro. Quem está aqui ainda fala glória a Deus. Estamos quase acabando, gente. Hoje é curtinha. Travou, Arthur. Opa. E voltei lá para o começo. Vamos começar tudo de volta. Eu que estou passando, será? Coloca no último slide, Arthur, por favor. E vendeu... Opa, mais um, próximo. E ele, movido pelo gozo, vai e vende tudo que tem e compra aquele campo. E daí eu aprendo uma faceta muito importante do reino de Deus. É que você não está entregando tudo, sei lá, por qualquer coisa. Você está dando tudo por tudo. Você está entregando tudo por Jesus. E isso tem que causar em nós alegria. Isso tem que gerar dentro de nós alegria, porque nós somos o povo mais feliz dessa terra. Nós somos bem-aventurados. Então, o aspecto de entregar tudo, isso tem que gerar em nós alegria, porque eu vejo alguns crentes meio desanimados, meio triste. Ou talvez o mundo olha para os crentes e fala, puxa, esses aí não podem fazer nada. É ou não é? Puxa, esses aí ficam lá dentro da igreja, tudo, ó, fizeram a lavagem cerebral deles. Só que nós somos alegres, porque nós encontramos quem? Jesus. E Jesus nos basta. Ele é o nosso bem mais precioso. É Ele que nos satisfaz por completo. E porque nós encontramos Ele, nós somos felizes. Então, se nós encontramos Ele, isso tem que gerar em nós uma alegria. Isso tem que gerar em nós uma felicidade sem igual. Porque nós estamos no reino dEle. Nós já não estamos mais no reino e buscando as coisas dessa terra, desse tempo presente, não. Nós estamos no reino e nós encontramos o rei e nós encontramos o tesouro mais valioso. Nós encontramos a pérola de grande valor. E isso tem que gerar em nós alegria, isso tem que gerar em nós satisfação. Porque Jesus é o mais belo de todos. É esse sentimento que nós precisamos ter nas nossas vidas. É esse sentimento que nós precisamos ter no nosso coração. Amém? Quem foi ministrado? Se coloque em pé, vamos orar então. Quero fazer 2 orações. A primeira para você que entrou aqui pela primeira vez. Você pode ter total certeza que quem trouxe você aqui nessa tarde foi o próprio Deus, porque Ele te ama. Ele quer ser tudo para você. E se esse for o seu caso, gostaria que você colocasse a mão no seu coração e você repetisse uma oração comigo.
Lucas, qual que é o intuito dessa oração? É você entregar a sua vida a Jesus. Fale assim: Jesus, Jesus, eu te reconheço eu te reconheço como meu Senhor como meu Senhor e como meu e único, como meu único, suficiente Salvador. suficiente Salvador. Jesus Cristo, Jesus Cristo, que nasceu, que morreu morreu e que ao terceiro e dia que ao terceiro dia triunfou a morte. triunfou a morte. É esse Jesus É esse Jesus que eu que eu reconheço reconheço como meu Senhor como meu Senhor e como meu e único como meu único Salvador. Salvador. Até aí. Pai, eu te agradeço. Porque os seus filhos, eles encontram novamente o caminho de casa. Eu oro e te peço no nome de Jesus que experiências sobrenaturais venham sobre a vida deles e que o Senhor coloque pessoas específicas no caminho deles que vão ajudar nesse processo de amadurecimento e crescimento. E nós, como igreja, nós celebramos com a nossa melhor oferta de palmas no nome de Jesus. As parábolas de Jesus, como nós vimos desde a primeira, elas geram em nós um confronto. E eu gostaria de orar por você nesse momento. E também te chamar um apelo aqui na frente. Por quê? Será que Jesus é tudo para você? Será que Ele é o que você mais deseja? Será que Ele é o que você mais anseia? Será que de fato Ele é tudo? Será que você não está somente vivendo mais uma religião? Será que você não está vivendo somente... Ou você entendeu que Jesus é tudo? Que você encontrou o tesouro mais valioso de todos? E se esse for o seu caso, se Jesus ainda não é tudo para você, e eu sei que nesse momento, mais uma vez, o seu orgulho vai querer deixar você no seu lugar. Mas se esse for o seu caso, eu gostaria, enquanto a adoração vai estar acontecendo aqui, você, como um ato de total dependência a Deus e de total entrega a Ele, você saísse do seu lugar e viesse na frente, a gente vai orar por você. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai mexer na sua vida de uma forma sem igual.